Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amante do futebol americano. Esse é o canal de Olho na NFL e hoje vamos fazer um breve resumo sobre os jogos que aconteceram nesse domingo da semana 4 da NFL. Eu sou a Alzi. E eu sou o Vinícius, então bora direto para os jogos. Lembrando que esse domingo a ESPN ela transmitiu 4 partidas, começou a transmissão desde as 10h30 da manhã, então foram praticamente 12 horas de transmissão, acredito que até um pouco mais, né, por causa que o Sunday Night foi acabar próximo da 1 da manhã, então mais de 12 horas de duração, né, a transmissão foi muito bom para quem gosta de futebol americano, para quem está começando a gostar e para quem ama o esporte é uma coisa que sempre agrega muito. O primeiro jogo que nós tivemos nesse domingo foi o New Orleans Saints versus o Miami Dolphins, jogo que foi lá em Londres. E o que você teria alguma coisa para mencionar sobre esse jogo, Ozzy? Não, que simplesmente ele foi exatamente o que eu previ, que ia ser Saints e que o Dolphins ia continuar na mesma coisa que estava antes. Realmente foi um jogo bem ruim, bem fraco. 20-0 para o New Orleans Saints, nada fora do comum. Eu achava que ia dar Dolphins, mas na verdade o Dolphins se mostrou ser muito mais fraco do que eu imaginava, né? Infelizmente um time que perde para o New York Jets não pode se levar a sério, né? Estou aprendendo isso da pior maneira possível. Você está falando do Jets? O Jets está muito bem colocado. Agora melhorou um pouco. Então não temos o que falar mais do Jets, né? Que está melhorando, está subindo na tabela. Mas somente para fazer um breve resumo, né, para o jogo não ficar só por isso, tivemos a primeira pontuação só saiu no field goal lá no final do segundo quarto, então quase finalizamos o primeiro tempo sem nenhuma pontuação. Daí no terceiro quarto tivemos 7 pontos, né, um touchdown do New Orleans Saints, e no final ainda mais 10 pontos do New Orleans Saints, ou seja, um jogo bem tranquilo, só que não é porque o New Orleans Saints fez 20 pontos a 0 que foi um jogo bom para o New Orleans Saints, mostrou ser uma equipe muito forte. 2-2, eu acho que o New Orleans Saints não tem muita pretensão nesse campeonato. Acho que simplesmente isso, não temos mais muito assim o que falar na partida. Só algumas estatísticas, né, pra gente complementar. Foram 22 first downs para o Saints e somente 11 para o Dolphins, o que é muito pouco, né? Tivemos 70 jogadas para o Saints contra 47 do Miami Dolphins. Tivemos uma distância total percorrida para o Saints de 347 jardas contra 186 para o Dolphins, ou seja, Dolphins mostrando ser uma equipe bem fraca. Para não falar que o Dolphins não fez nada na partida, a única coisa que ele fez bem foi o primeiro drive. Cutler, ele chegou bem até ali na red zone, só que no momento que ele chegou na red zone, ele soltou para uma interceptação e ali acabou o Miami Dolphins na partida. Tivemos uma média de 5 jardas por jogada para o Saints e 4 jardas por jogada para o Dolphins, e tivemos 261 jardas de passe para o Saints, 128 para os Dolphins. E para complementar, 86 jardas de corrida para os Saints e 58 para os Dolphins. Um jogo bem ruim, até para quem gosta de NFL que nem a gente. Um jogo que, nossa, foi duro de assistir. Outro jogo que nós tivemos, que foi o jogo das 2 da tarde, foi o Oakland Raiders contra o Denver Broncos. Também deu a lógica, mesmo o Raiders, ele vindo bem na competição, perdeu a última rodada. E também chegou nessa rodada e perdeu para o Denver Broncos, que é uma equipe que, para mim, está mostrando ser bem forte, 3-1. Acho que é a melhor, não é? O quê? Uma das melhores. Uma das melhores equipes, tem uma das melhores campanhas, né? Lembrando que agora somente temos um invicto, que vai ser hoje que a gente sabe se vai cair ou não, porque o Atlanta Falcons perdeu e hoje o Kansas City Chiefs ele joga contra o Washington Redskins. Lembrando que esse vídeo obviamente está sendo gravado na segunda, e no jogo lá em Denver o resultado foi 10-16 pro Broncos. Jogo também tranquilo pro Broncos, começou fazendo um touchdown já em menos de 5 minutos de partida, né? No primeiro quarto 10-0, no segundo quarto sofreu um touchdown, o que parecia que poderia dar uma equilibrada na partida. Contudo, depois desse momento, o terceiro quarto somente o Broncos pontuou 6 pontos, e ainda o Oakland Raiders no final do jogo conseguiu fazer mais um field goal, mas nada além disso. O Denver Broncos conseguiu segurar bem o jogo, jogou bem em casa, tranquilamente. Parece que o Raiders ele tá começando a dar uma bambeada na corda, né? Eu acho que o Raiders nunca esteve bem no campeonato. O negócio é que eles pegaram os times que já eram meio fracos, e daí pareceu que eles estavam muito aquém do que eles realmente estavam, porque a gente levou em conta o jogo com o Jets, que todo mundo... Caramba! A gente levou em conta, né? 2 jogos que conseguiram fazer um bom placar, principalmente contra o Jets. Sim. Né? Para complementar o que você estava falando. Um placar muito alto, porém contra um time que não estava tão bem no campeonato. A gente não pode levar em consideração, porque bater em cachorro morto... é fácil. Mas agora o Jets está se levantando. Sim. Mas no começo da temporada ele estava mal. Ele estava muito realmente. mal. Então eu acredito que o Oakland Raiders ele vai começar a oscilar. Talvez possa ser que ele fique nessa média, sabe? 50%, 60% de aproveitamento. Mas o Broncos demonstrando ser uma equipe bem forte, 3
6-1, já enfrentou adversários fortes. Sim. Também, e acho que vem bem para essa temporada. Algumas estatísticas da partida tivemos poucos pontos, e isso é demonstrado nas estatísticas. Tivemos somente 11 first downs para o Oakland Raiders contra 16 do Denver Broncos. Lembrando que jogadas totais aí, ó, 53 por Raiders, 62 para os Broncos. Tivemos aí também poucas jardas, ó, pode-se ver que foi até menos do que o New Orleans Saints, que já foi um jogo ruim. 254 jardas para o Raiders contra 298 dos Broncos, ou seja... Vendo pelas estatísticas, não parece que o Raiders estava tão longe do Broncos assim. É, que na verdade o Raiders ele não estava longe do Broncos, só que o Broncos ele soube dominar bem o Oakland Raiders. Então ele fez isso, ele abriu ali uma diferença confortável e foi administrando a partida. Tanto que o único momento que o Raiders ele esteve próximo do Denver Broncos foi ali no segundo quarto, quando estava 10-7, né? Mas depois desse momento não ofereceu mais nenhuma ameaça, né? Tivemos drives totais 12 para cada lado, isso foi bem equilibrado. Olha, jardas por jogada também muito equilibrado, 4.8 para cada um. Tivemos como jardas de passe 230 para o Oakland Raiders, foi um time que soltou muito mais a bola. Derek Carr realmente jogando muito bem, soltando a bola, foi um QB bem mais ousado, diferente do QB do Denver Broncos, que só teve 155, mas aí ele compensou. O Oakland Raiders somente 24 jardas de corrida, pouquíssimo, uma equipe que correu muito pouco. Já o Denver Broncos mostrou-se ser bem mais equilibrado, conseguiu ser uma equipe que mostra assim, ó, nós temos tanto passe quanto corrida, e fez 143 jardas terrestres, o que é uma ótima marca. Simplesmente isso, jogo 16-10, que nem nós já mencionamos, um jogo tranquilo. E agora vamos para os jogos que, na nossa opinião, foram os melhores da rodada. Começamos com Panthers e Patriots, um jogo muito interessante e que foi muito acirrado. Vemos que o Patriots ultimamente não está naquele seu ganho máximo que vinha demonstrando desde as temporadas passadas, a pré-temporada e os primeiros jogos. O Patriots, pra gente ver, já começou perdendo, né, o campeonato depois da pré-temporada, aí agora só tá declinando. Teve uma vitória semana passada, na semana 3, porém agora na semana 4 não conseguiu passar do Panthers. Lembrando que essa vitória foi bem apertada contra o Houston Texans. Sim. Né? Foi lá no choro do cronômetro. E uma coisa que eu tô estranhando é que o Patriots, ele tá demorando pra engrenar. Ele parece que assim, ele deixa a equipe adversária ir jogando, ir fazendo pontos, ir abrindo diferença no placar, pra daí, no último quarto, começar a jogar mesmo. E isso que eu tô estranhando, por causa que, por exemplo, 36-33 contra o Texans, ou seja, mostrou que tem capacidade pra fazer 36 pontos. E nessa última partida, 33 pro Panthers, 30 pro Patriots, né? E o jogo foi lá no Gillette Stadium, ou seja, o Patriots mostrando que ele tem capacidade de fazer pontos. Eu acho que não é nem tanto a capacidade de fazer pontos, porque ofensivamente eu acho que o Patriots continua muito bem. A gente sabe que a conexão do Gronkowski com o Tom Brady é sempre boa, eles são ótimos juntos. Eu acho que o problema atual do Patriots é a defensive line. A defesa não está bem. A gente vê a facilidade que o Panthers teve de conseguir fazer os avanços. Para vocês terem uma ideia, o Patriots tem a pior defesa em pontos cedidos em 2017 na NFL. Só para você ter uma noção, quando começamos a semana 4, ou seja, em 3 jogos somente, o Patriots já tinha tomado, se não me engano, 95 pontos. É um time que nem a Alzi falou, é muito forte ofensivamente. Sim. Porque consegue fazer 30 pontos, 36 pontos, 40 pontos se necessário. Contudo, tá deixando o outro time fazer pontuação. E é isso que quebra. Não adianta. O ataque pode ser o número 1, né? Que tá sendo, né? Nas estatísticas é o ataque número 1, se for ver, por causa que tá fazendo pontuação atrás de pontuação grande. Em 2 rodadas, mais de 60 pontos. Sim. 36 contra o Texans e agora 30 contra o Panthers. Só que tá deixando tomar. Também tomou 33 pontos. Então, essa média tá muito ruim. Para você ter uma noção nas estatísticas, né? Foi um jogo muito equilibrado, né? Tivemos o Panthers com 28 first downs contra 24 dos Patriots. Lembrando que o jogo foi lá na casa dos Patriots, então muita gente contava que esse jogo ia ser vitória dos Patriots. Nós não. Nós falamos que ia ser vitória para os Panthers e acertamos. Desses 28 first downs, pro Panthers foram 7 por jardas terrestres, foram 18 por passe e
3 por faltas. Também uma equipe que, que cometeu muitas faltas. A defesa do Patriots comete muitas faltas. Foi impressionante que, às vezes, eles conseguiam... a gente via que o Panthers não conseguia converter a terceira descida, e aí ia pra quarto down e eles iam pantear. Só que o lindo ia lá e fazia um holding ou fazia um face mask. Esse final de semana teve demais. E aí fazia isso daí, first down automático, e daí faz o quê? Agora você senta e chora, por causa que você vai dando campo pro seu adversário. Tanto é que o Panthers ele só venceu com aquela conversão de field goal por causa de faltas. Sim, sim. Por causa de faltas. Então foi dando campo, foram 2 faltas de first down automático. Aí o Panthers foi lá, chegou, field goal 33-30 e acabou. Agora, pros Patriots, né, para finalizar essas questões dos first downs, né, nas estatísticas. 5 correndo, 18 por passe e 1 só por penalidade. Ou seja, a equipe do Panthers bem mais tranquila, né? E bem mais equilibrada nessa questão de dar faltas e dar campo para o seu adversário. Total de jardas percorridas nós tivemos 444 para os Panthers contra 373 dos Patriots. Uma diferença aqui grande. Tivemos como jardas corridas para os Panthers 140 e somente 80 para os Patriots. Pouco, uma diferença bem grande. E de jardas por passe 304 para o Panthers e 293 para os Patriots. Então a gente percebe que foi um jogo muito acirrado, foi um jogo muito bom emocionalmente, né? Pra quem ama NFL, com certeza adorou a partida. Porém, se você torce pro Patriots, você ficou muito triste porque a sua defesa não está se comportando muito bem. Detalhe, a gente tem que parabenizar agora o Ken Newton, que mostrou ser um QB muito centrado, muito equilibrado e conseguiu chegar à marca de 50 touchdowns terrestres, né? Correndo com a bola, se eu não me engano, o primeiro QB a fazer isso na história da NFL. Uma marca realmente respeitável e impressionante. Ken Newton, que é um QB, ele é alto, forte, bem atlético, né? Mais de 100 quilos e demonstra ser um QB que tem uma boa carreira daqui pra frente. É mesmo, ele jogou muito bem essa partida. Claro, cometeu alguns erros que a gente ficava, eu não acredito que ele tá fazendo isso, mas foi muito bem. E vamos então para o último jogo, o Sunday Night, tão esperado, o jogo que acontece na noite pra gente, né? Pra eles lá também, senão não seria Sunday Night, né? Mas pra gente acontece muito mais tarde do que o jogo. Não, mas isso daí é detalhe, a gente que gosta de futebol americano não liga pra isso. O resultado, né, pra gente já ter uma noção, 18 para o Indianapolis Colts, 46 para o Seattle Seahawks. Lembrando que agora o Indianapolis Colts ele tem somente uma vitória e 3 derrotas e o Seattle Seahawks 2-2, tá equilibrado, tá ali, né, na média, 50%. Foi um jogo muito interessante. No primeiro quarto a gente viu que as duas equipes elas estavam muito bem ali, estavam parelhas. Que a gente teve um field goal para o Seahawks e teve um safety nessa partida que foi muito diferente e interessante. Para quem nunca tinha visto deve ter adorado e ter aprendido uma coisa nova do futebol americano. E a partida no primeiro quarto terminou 3-2. Então dá para ver que as duas equipes não conseguiram muitos avanços e não conseguiram pontuar. O Seattle Seahawks no primeiro quarto e no segundo quarto foi muito fraco. A defesa do Indianapolis Colts realmente se sobrepôs ao ataque do Seattle Seahawks de uma forma que eu não estava acreditando. Nossa, tava incrível, cara. Indianapolis Colts ele começou a partida muito bem, tanto que, conforme a Alzi falou, 3-2 somente no primeiro quarto. O segundo quarto também foi interessante, porque a gente teve um pick six do Coleman e levou ao touchdown, né, o primeiro touchdown do Seahawks. E foi o primeiro pick six do Seahawks desde 2014, que mostra uma coisa impressionante, né? Foi o diferencial, eu acho, ali da partida para eles. Eu acho que foi a partir desse momento, a partir do momento do pick six que aconteceu do Seahawks em cima do Indianapolis Colts, que a defesa do Seahawks ela começou a realmente jogar. Tanto que no terceiro e no último quarto, o ataque do Indianapolis Colts não conseguiu fazer mais nada. No segundo quarto, tivemos, já o jogo já deu uma esquentada, né? Tivemos 13 pontos para o Indianapolis Colts e 7 para o Seahawks. Lembrando que o primeiro tempo, né, ou seja, o primeiro e o segundo quarto, né, encerrados, o Indianapolis Colts ele estava na frente, estava 15-10, um jogo ali que estava assim, ó, estava parelho, mas daí chegou o terceiro quarto e tudo mudou, meu amigo, tudo
mudou. Lembrando que o primeiro tempo ele só acabou 15-10, porque o grande kicker, né, o Blair Walsh do Seattle Seahawks, ele conseguiu errar uma conversão de field goal. O Blair Walsh, né, além de ele ter errado isso, o agravante foi quando ele estava ali fazendo aquecimento, né, no field goal, por causa que o kicker ele faz isso, né, ele vai ali sem ninguém, sem pressão nenhuma, somente ele e o treinador dele, ele vai chutando a bola e aquecendo a perna, também tendo uma noção de onde ele pode chutar melhor ou não ali na posição do campo. Ele falando para a entrevistadora da ESPN, falando que ele conseguiria acertar até de 55 jardas. Só que, detalhe, e isso foi mostrado no intervalo, ele errou 6 tentativas de field goal, cara, no aquecimento, ou seja, isso é uma marca péssima. Então foi um agravante, além de ele ter errado essa tentativa de field goal no final do segundo quarto, ele ainda, só para deixar assim, para mostrar que não foi nada incomum, ele errou 6 tentativas de aquecimento, que é péssimo, uma péssima marca para um kicker. Daí começamos o segundo tempo, o terceiro quarto ele já começou muito bem, a virada muito boa do Seattle Seahawks, conseguiu fazer 22 pontos contra somente 3 do Indianapolis Colts, o que mostrou aí que o jogo já tinha mudado de parâmetro. Começamos com um touchdown do Russell Wilson correndo para 23 jardas, uma ótima corrida, enganou todo mundo. Ele fez ali, viu que abriu um espaço muito grande no campo, correu para 23 jardas e fez o touchdown. A partir desse momento, o Seattle Seahawks começou a jogar na partida e a defesa também do Seattle Seahawks, ela se impôs até o final. Então, o Seattle fez 22 pontos no terceiro quarto e 14 no último quarto, demonstrando que 46-18 foi um placar justo pelo que o Seattle fez, mas não tão justo pelo que a partida foi assim num contexto geral. As estatísticas do jogo rapidamente, tivemos 16 first downs para o Indianapolis Colts contra 22 do Seattle Seahawks, sendo que desses 16 do Indianapolis, 8 foram por passe, 6 por corrida e 2 por penalidades. Já o Seattle Seahawks teve 11 first downs de passe, 9 de corrida e 2 de faltas também. Tivemos 57 jogadas totais para Indianapolis contra 62 do Seattle Seahawks, um total de jardas de 237 somente para o Indianapolis Colts e 477 para o Seattle Seahawks. Lembrando que a maioria dessas jardas aqui elas só foram conquistadas no segundo tempo. Então, você vê assim, se o Seattle Seahawks não tivesse jogado tão bem no segundo tempo, ia ser bem parelho essa questão de jardas totais. Tivemos 12 drives do Indianapolis Colts e 10 do Seattle Seahawks. Média de jardas por jogada 4.2 para o Indianapolis Colts e 7.7 para o Seahawks. Tivemos 139 jardas de passe para o Indianapolis Colts e 283 para o Seahawks. E jardas corridas 98 para o Indianapolis e 194 para o Seattle Seahawks. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso De Olho na NFL. Foram esses os jogos de domingo e esses foram os placares que a gente trouxe para vocês e as estatísticas. Se você gostou do vídeo, você já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui pra gente se a gente falou alguma abobrinha, se a gente deixou de falar alguma coisa importante ou se você só quer dar mesmo um comentário e acrescentar aqui no canal. Beijos e até o próximo jogo!